Mosias 21 até o 24, parte 2. Estudamos já a parte 1 e agora estamos aqui na parte 2, que fala da parte também das provações, mas como voltar-se para o Senhor para ser liberto delas, das provações. Meu nome é Rodrigo Rocha e nesse estudo hoje, nessa lição, ela tem como objetivo ajudar você a confiar mais no Pai Celestial e também no Salvador Jesus Cristo, para ajudar você em suas provações, nas suas dificuldades, nos seus desafios da vida. E nós começamos agora com essa gravura da aula anterior, que é essa gravura aqui da esquerda, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, essa gravura da esquerda aqui, ela é da aula anterior, né? Do estudo que a gente fez anteriormente na parte 1. E essa aqui é da parte 2. E eu queria saber de vocês qual é a sua reação, né? Que, como que você reage, como você fica, como você se sente quando você enfrenta provações e dificuldades. Pensa um pouquinho sobre isso. Como você se sente? Qual que é a sua reação quando você enfrenta as provações e as dificuldades da vida, aqueles fardos pesados que caem? Tá? Porque se a gente reparar nesse primeiro rapaz aqui, que é o mesmo, né? Os dois são o mesmo, mas ele está diferente. A gente consegue ver a reação dele aqui em relação a aqui, ó. A aula de hoje vai falar mais sobre essa parte aqui, né? Sobre esse tipo de reação. E a aula anterior falou sobre isso, né? Sobre os tipos de dificuldade que a gente pode ter e provações. E por que elas existem, né? Inclusive porque pessoas boas também passam por dificuldades, né? Sofrem coisas que não são boas, né? Que são ruins. Por que pessoas boas sofrem coisas ruins? Coisas que a gente estudou na parte 1. Na parte 2 agora, a gente vai ver como que a gente pode se aproximar do Senhor quando a gente tem a aprovação. Como que a gente vai reagir? E, inclusive, eu queria te perguntar também, em sua opinião, por que que algumas pessoas se aproximam do Senhor quando tem as provações, enquanto outras se afastam dele? Tá? Enquanto a gente vai estudando aqui hoje, você vai pensando sobre isso, tá bom? Bom, em Mosias, nos capítulos 21, 22, 23 e 24, nós aprendemos que o povo de Lime, são dois povos, né? O povo de Lime e o povo de Alma, eles se voltaram para o Senhor para obter o que? Aquela libertação do cativeiro. Eles estavam cativos, escravizados, né? Não tinha como sair dali, né? Daquela pressão, inclusive, né? E daquela escravidão que os lamanitas, né? Impuseram a eles. Então, eles dois, tanto um povo quanto o outro, o povo de Nínive quanto o povo de Alma, eles se voltaram ao Senhor para poder receber essa força, né, e poder ser libertados. O povo de Lime, na terra de Nef, né, e o povo de Alma, que estava na terra de Elã, eles passaram por provações muito difíceis, enquanto eles estavam no cativeiro, e não só, né, em relação às coisas que eles estavam passando ali, mas principalmente sobre essa pressão que eu falei agora dos lamanitas, né? E durante esse estudo aqui, a gente vai aprender também como que o Senhor libertou esses dois povos, tanto o povo do rei Lime quanto o povo de Alma, né? E também como que ele guiou eles para a terra de Zaraim, porque a gente vai ver que isso aconteceu tanto para um quanto para outro. Tá? Então, ao estudar, tenha em mente as suas provações, as suas dificuldades aí, seus fardos pesados, tá bom? Que você tem tido. Então, tenha em mente isso enquanto a gente estuda aqui hoje. E você vai procurar também, eu quero que você procure verdades que ajudem você a reconhecer, né, as maneiras pelas quais o Senhor, ele exerce o seu poder de libertação em sua vida e como o Salvador também pode libertar você, né, e lhe ajudar com os seus desafios pessoais. Tá? Então, tenha em mente isso, tá? Como que o Senhor libertou esse povo? A gente vai ver aqui, tá? E quais são essas verdades que mostram isso? Como você pode aplicar na sua vida? Com essa primeira pergunta, você já vai conseguir já fazer um estudo minucioso e detalhado, né, sobre essa parte que a gente está falando aí. Então, primeiro sobre o povo de Lime, tá bom? Então, você vai lá em Mosias, no capítulo 21, tá? Faz uma pausa aqui, vai lá no capítulo 21,
versículos do 13 até o 16, tá? Você vai ver. E depois você pula lá para o versículo 36. São esses versículos que você vai ler do 21. Depois você vai lá para Mosias, capítulo 22. Aí você vai ler do 1 até o 13. Depois pula, né? Sai, termina o 22, pula lá para o capítulo 29, tá certo? E lá no capítulo 29, você vai ler dos versículos 18 até o 20. Tudo bem? Tá? Então, nisso, você coloca as respostas. Onde você coloca essas respostas dessa primeira pergunta? Lá no formulário, onde o link está aqui na descrição do vídeo. E você também pode pegar com o seu professor caso você não encontre. Assim que abrir lá, você vai colocar seu e-mail, colocar o e-mail do professor, seus dados, seu nome, sua ala, tá? E a lição que você está estudando hoje, Mosias, né? Só colocar lá e vai dar tudo certo, tá? E aí você põe a resposta lá onde vai estar a primeira pergunta. O que as pessoas fizeram para receber a ajuda do Senhor? Então, o povo de Lime aí, nesses versículos, o que eles fizeram para receber a ajuda do Senhor? Tá? Depois, como o Senhor os ajudou em sua libertação? Como que o Senhor libertou eles? Coloca lá também, tá? E depois, quais são algumas das frases favoritas para você, né, a serem lembradas desses versículos? Você deve ter percebido, em seus estudos agora desses versículos que você fez, que entre muitas verdades que tem ali, que a gente pode aprender, existe uma ali, que ao nos achegarmos ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, ele vai nos amparar durante nossas provações e nos libertar em seu tempo. É isso que a gente aprende ali, tá bom? Então, quando você leu ali, você deve ter percebido isso. E o Pai Celestial, quando a gente se achega a ele, essa é uma verdade, tá? Ao nos achegarmos ao Pai Celestial, a Ele, também ao Salvador Jesus Cristo, eles vão nos amparar durante nossas provações e nos libertar em seu tempo. Mas a pergunta que fica é: qual é o tempo do Senhor? E eu separei aqui um dos ensinamentos lá do Rei Benjamim, que também está em Mosias, que foi logo no início ali de Mosias, né, do livro de Mosias, falando sobre o Rei Benjamim, e ele ensinou uma verdade muito importante sobre isso que eu acabei de perguntar. Qual é o tempo do Senhor? Se o Senhor tem um tempo, que se a gente vai ser, né, libertado no tempo dele, vamos ser amparados, sim, né, e libertados no tempo dele, mas qual é o tempo do Senhor? Qual é? E aqui ele diz, no versículo 24, lá de Mosias 2, e em segundo lugar, ele requer que façais conforme vos ordenou. Então, o Pai Celestial e o Salvador, ele quer que nós façamos conforme ele ordenou, ou seja, guardar os mandamentos deles. E se o fizerdes, ou seja, se a gente fizer, se a gente guardar os mandamentos, ele imediatamente vos abençoará. Repare nessa frase. Ele imediatamente vos abençoará. E, portanto, ter-vos-á pago. E vós ainda lhe sereis devedores, e o sois, e sê-lo-eis para sempre. Portanto, de que vos podeis vangloriar? Mas eu quero focar só nesse início aí, que eu retirei diretamente da Escritura, do jeito que está lá, está aqui, ó. Tá? Ele requer que façais conforme vos ordenou. E se o fizerdes, ele imediatamente vos abençoará. O Senhor, ele nos abençoa de imediato. É agora, ele entrega suas bênçãos já. Acontece que às vezes, por isso que eu falo, qual que é o tempo dele? O tempo dele é o seguinte: se a gente está merecendo, a gente está preparado para aquilo, a gente recebe rápido, imediato. Caso não, caso a gente não esteja preparado para receber aquela bênção, vai levar um tempinho até a gente aprender algo, a gente poder ter ali uma noção do que a gente precisa fazer e aprender também com essa situação, e aí receber a bênção. Tá? Então depende de cada caso. Por exemplo, também existe um caso do arbítrio das pessoas, das escolhas delas. As bênçãos estão relacionadas, às vezes, com o arbítrio das pessoas, com as escolhas. Por quê? Por exemplo, o meu caso, né? Eu me casei, né, com a minha esposa, óbvio, né? Eu me casei e quando eu escolhi essa minha namorada, que depois foi minha noiva e depois eu me casei com ela, a gente marcou uma data de casamento. Supondo, a gente se casou, claro, né? Aqui a aliança é a prova disso, né? Mas supondo que no dia do casamento, ou um dia antes, ela chegasse para mim e falasse assim: Olha, não quero mais me casar. Pensa, eu estava querendo receber uma bênção, mas minha bênção também dependia da escolha de uma pessoa. E o Senhor, ele não vai
quebrar o arbítrio, né? Vai deixar, né? Não vai deixar a pessoa escolher, né? Vai quebrar as escolhas dela, vai impedir as pessoas de escolher, porque isso não faz parte do plano dele. Ele vai deixar que as pessoas façam suas escolhas. Por isso também está relacionado a essa bênção, algumas bênçãos que recebemos. Tá? Por isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Tá? E pensando, né, e estudando aí sobre essa parte, vamos ver agora sobre o povo de Alma. Tá? Então vai lá agora na segunda pergunta, faz uma pausa aqui, vai lá em Osias, capítulo 23, e aí você vai ler do versículo 25 até o 29. Depois você pula lá para o versículo 36, tá bom? E depois você vai lá para o capítulo 24 e você vai ler do versículo 8 até o 25, tá? E responde as mesmas perguntas que você respondeu lá do povo de Lime, você vai responder do povo de Alma. O que as pessoas fizeram para receber a ajuda do Senhor? O povo de Alma aqui, tá? Como o Senhor os ajudou em sua libertação? Como que o povo de Alma foi liberto? Como que o Senhor fez isso? E quais são algumas frases favoritas que você gostou aí desses versículos? Tá bom? Coloca aí pra gente onde vai estar a segunda pergunta lá no formulário. Falando sobre esses dois povos ainda, você deve ter percebido que aquelas duas partes que eu coloquei, né? Que ao nos achegarmos ao Pai Celestial, Ele vai nos amparar durante nossas provações e nos libertar em seu tempo. Isso está ligado ao que o povo de Lime ali, né, ele aprendeu, né, que nos achegarmos a Ele, o Pai Celestial vai nos amparar durante nossas provações e nos libertar em seu tempo. Já aprendemos um pouquinho aí, já falamos um pouquinho sobre o tempo do Senhor. E o povo de Alma, quando suportarmos nossas provações com alegria, que não é fácil, eu sei que não é fácil, e paciência, que também é difícil, mas eu sei que o Senhor vai nos ajudar com isso. Se a gente tem dificuldades com alegria e paciência em tentar buscar alegria, Ele pode nos ajudar, é só Ele, né? Então, quando suportamos nossas provações com alegria e paciência, o Senhor pode nos fortalecer para carregar nossos fardos com facilidade. Tá? E nós vamos ver isso agora, um outro exemplo que o Elder Holland, do Quórum dos 12, nos conta. Cada um de nós já passou por ocasiões em que necessitávamos saber se as coisas iriam melhorar. Declaro que isto é precisamente o que o Evangelho de Jesus Cristo nos oferece, especialmente em tempos de aflição. Fiz 30 anos no mês passado que uma pequena família resolveu atravessar os Estados Unidos para fazer pós-graduação, levando todos os bens que possuíam de um pequeno trailer disponível. Sem dinheiro, com um carro velho, dirigiram cerca de 55 quilômetros de estrada fora até o ponto em que o veículo engasgou e parou. O jovem pai examinou o vapor que saía do motor, esbravejando furioso, e deixou a esposa e os dois filhos, o mais novo com apenas 3 meses de idade, esperando no carro, enquanto ele caminhava mais ou menos 5,5 km em direção à metrópole de Canaryville, no sul de Utah, cuja população era, eu imagino, de 65 habitantes. Conseguiu um pouco de água na periferia da cidade, e um senhor muito gentil ofereceu-lhe carona para voltar ao local onde deixara a família. Colocou-se água no carro e vagarosamente, muito vagarosamente, voltou a St. George para ser consertado. Depois de mais de 2 horas de inspeção e reinspeção, nenhum problema aparentemente pôde ser detectado e a viagem foi reiniciada. Após um lapso de tempo quase igual e exatamente no mesmo ponto da estrada e com as mesmas explosões vindas do escapamento, o carro parou outra vez. Nesse momento, sentindo-se mais tolo do que furioso, o jovem e contrariado pai
mais uma vez, deixou sua querida esposa e filhos e caminhou pela estrada para conseguir socorro novamente. Desta vez, o homem que lhe fornecera água disse: ou você ou aquele rapaz que se parece muito com você precisa de um novo radiador para aquele carro. O homem não sabia se ria ou chorava da situação singular daquela jovem família. Vocês vêm de muito longe? Perguntou ele. 55 quilômetros, respondi. Quanto falta para chegarem a seu destino? 4.200 quilômetros, disse eu. Bem, você poderá fazer essa viagem. A sua esposa e suas duas criancinhas poderão fazer essa viagem. Mas nenhum de vocês conseguirá fazê-la neste carro. Ele provou ser profético em todas as coisas que disse. Há 2 semanas eu dirigi até aquele ponto da estrada. Por um instante, pensei ter visto o velho carro com aquela esposa devotada e as 2 criancinhas. Imaginei, um pouco distante dali, um homem caminhando em direção a Canaryville, sentindo o peso da responsabilidade de um jovem pai. Nesse instante imaginário, não contive as palavras de ânimo e disse-lhe: não pare, continue caminhando, continue tentando. Existe ajuda e felicidade logo adiante. Algumas bênçãos vêm-nos logo, outras vêm depois, e outras não nos chegam nesta existência. Mas para os que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas certamente virão. Tudo terminará bem. Confie em Deus e acredite nos bens futuros. É assim que precisamos fazer. Como ele disse ali, né, ele mesmo incentivando ali, né, o pai de família, recém ali, né, com uma família nova, um pai novo, né? Ah, vai, continua, não desista, né? Não desista, não desistam dos seus sonhos. Não desistam de coisas que você está planejando e que você sabe que são boas, que você sabe que o Pai Celestial vê que elas são coisas boas também. Então, não desista, continua. Tá? Vão vir as provas, vão vir as tentações, as dificuldades, mas ora sempre para não cair nas tentações. A terceira pergunta que você vai responder agora se refere a isso, a como o Pai Celestial e Jesus Cristo apoiou e fortaleceu você, ou alguém que você conhece, ao passar por uma provação ou uma dificuldade, ou carregar um fardo pesado. Tá? Responde lá na terceira pergunta. E a segunda parte dessa terceira pergunta, como que essa experiência mudou seus sentimentos pelo Pai Celestial e Jesus Cristo, por eles? Encerro aqui com essa citação, né, e depois vou prestar meu testemunho aqui, mas é uma citação do Elder Oaks. Olha que bonita citação. As bênçãos de cura vêm de várias formas, cada uma adaptada às nossas necessidades individuais, que são conhecidas por aquele que mais nos ama. E vocês sabem quem é. Às vezes, a cura elimina nossa doença ou alivia nosso fardo. Em outras ocasiões, porém, somos curados ao recebermos forças, compreensão ou paciência para suportarmos os fardos recebidos. É isso. Eu sei que o Senhor ele vai e continuamente vai nos abençoar. Isso faz parte do plano que o Pai Celestial e Jesus Cristo eles fizeram para nós. Nos deram a oportunidade de participar. Lá também nós escolhemos, tivemos o arbítrio. Alguns escolheram seguir o inimigo. Outros decidiram seguir o Pai Celestial e Jesus Cristo. Mesmo sabendo que ia passar por grandes dificuldades aqui. Mas, por outro lado, existe a promessa do Pai Celestial e de Jesus Cristo.
como existiu antes, existe ela agora e existirá depois. De que tudo que nós fizermos podemos fazer com alegria. Porque o propósito dessa vida, um dos propósitos é esse, de que existamos aqui, que estejamos aqui com alegria. Os homens existem, as mulheres, as crianças, todos para terem alegria. E eu sei que a alegria só vem por meio deles, por meio desse plano maravilhoso. E durante esse caminho de provação, ou de tentação, ou de dificuldade, saiba, porque eu sei que Ele vai nos amparar. Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele vai estar carregando nossos fardos. Ele vai estar trazendo um sentimento de paz para o nosso coração, para a nossa mente. E a gente vai poder continuar no caminho, sem desistir. Eu sei disso. Ele nos ama muito. Ele quer que voltemos à sua presença. Ele é nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.